Glórias a Deus, aleluias. Paz do Senhor para todos os nossos irmãos, amém. Que Deus possa vos abençoar grandemente, como já tem abençoado, e abençoar também através desta palavra que o Senhor Deus concede aos nossos corações. O texto que eu quero ler se encontra em Romanos capítulo 11 e o versículo de número 17. Romanos capítulo 11 e o verso de número 17. Bom é estarmos a buscar a presença de Deus. Não existe nada melhor do que a presença do Senhor. Poderíamos estar fazendo tantas coisas agora, né, amados, neste momento, mas graças a Deus que Deus tocou no coração dos nossos amados para que estivesse com seus olhos fitos nesta live, com seus ouvidos voltados, sua mente, seu coração a este momento, a este culto, a adoração ao Senhor. E isso é bênção de Deus para a minha vida, para a sua vida. Se tem alguém que ganha com isso, somos nós, cristãos. Jesus, ele não ganha nada com isso porque ele já tem tudo. E ele não depende de mim, não depende de você para ser Deus. Ele é dono de tudo. Então nós somos os maiores beneficiados disso, somos nós. É a nossa casa, a nossa família. Romanos 11, 17, que diz assim: e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu sendo zambujeiro, fostes enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Amém. Até aí. Em sua tradução talvez esteja escrito oliveira brava. A conotação aqui é a mesma. O interessante é que Paulo escreve aos Romanos, trazendo uma mensagem de Cristo em uma linguagem cultural, para que todos aqueles que recebessem esta carta e lessem ela e ouvissem, soubessem do que se tratava, entendesse a mensagem. Então Paulo utilizou de uma linguagem cultural para transmitir a mensagem de Cristo. Na Bíblia Sagrada nós vemos Deus fazendo isso em vários momentos. Deus, ele utiliza de linguagens diferenciadas para poder falar com o seu povo, em épocas diferentes, com culturas diferentes. O tema para essa mensagem que Deus colocou no meu coração é a linguagem da cruz. Então quando se fala ou se comunica com um povo de uma outra cultura, aquele que há de se comunicar, ele tem que agir e interagir de um modo com que aquele povo venha entendê-lo. Porque se ele levar a sua própria cultura para aquele povo, teoricamente ele não entenderia. Então ele tem que trabalhar em sua própria cultura, entendendo a cultura daquele que é o ouvinte, que é o recebedor da mensagem, para que de alguma maneira ele possa trazer a mensagem, expressar a mensagem, vinculando tudo aquilo à cultura do ouvinte, para que ele possa entender o que está sendo levado até ele. Deus sempre agiu dessa maneira nas escrituras sagradas. Então Deus não fala com o povo de Israel no Novo Testamento da mesma maneira como ele falava no Antigo, porque era um povo que estava em volta de uma cultura diferente, vivendo uma época diferente. Em relação ao Antigo e ao Novo Testamento, há uma diferença muito grande de cultura. Por exemplo, no Antigo Testamento não existia sinagogas, já no Novo Testamento existia. Parte do Antigo Testamento, antes de Esdras, não se falava em escriba. Depois, no Novo Testamento, existia muitos escribas e por aí vai. Isso vai longe. E eu quero compartilhar com os irmãos, lá no capítulo 3, verso de número 5, no livro de Êxodo, que diz assim: E Deus, não te aproximes daqui, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que se encontra é uma terra santa. Deus falando para Moisés: não te aproximes daqui, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa. Por que Deus pediu para que Moisés tirasse a sandália dos pés? Para que quando ele se aproximasse de Deus,
Por que Deus pediu isso para Moisés? Em nenhum outro lugar na Bíblia nós vemos Deus pedindo para que alguém tire a sandália dos pés, descalce os pés, porque o lugar que você está é um lugar santo. Lá no templo, no Santo dos Santos, os sacerdotes não tiravam a sandália dos pés para adentrar ao Santo dos Santos. E ali se encontrava a arca, que era o símbolo da Santíssima Presença de Deus. E ele não tirava as sandálias dos pés. Mas por que Deus fala com Moisés? Porque dentro da cultura egípcia, e nós sabemos que Moisés, ele veio da cultura egípcia, dentro da cultura egípcia, acreditava-se que quando um faraó ou alguém se achegasse a um Deus, ele tinha que tirar as sandálias dos pés, em forma de respeito, de submissão, de obediência. Ele estava expressando que ele era inferior àquele Deus, então fazia parte da cultura egípcia. E Moisés, ele tinha muito da cultura egípcia ainda nele. Então Deus comunicou com Moisés de uma maneira que Moisés viesse a entender do que se tratava. Então quando Deus disse para Moisés, tira a sandália dos teus pés, Deus está dizendo, Moisés, você está a partir de agora diante de uma divindade. Não é alguém comum, como você pode encontrar em qualquer lugar. É alguém diferente, é alguém divino, é um ser divino, é um ser transcendental, de outro mundo, é espiritual. Era esta mensagem que Deus estava passando para Moisés, através deste dito: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa. Lá em Êxodo 7:2, verso de número 3, está escrito assim: tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó que te deixei ir, os filhos de Israel da tua terra. Verso de número 3: eu porém endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Deus disse, eu endurecerei o coração de Faraó. No original hebraico, endurecer está pesar. Ou seja, Deus está dizendo, eu vou fazer com que o coração de Faraó se torne pesado. Por que Deus falou dessa maneira com Moisés? De novo Deus utilizando uma linguagem da cultura egípcia, para que Moisés entendesse a mensagem que Deus estava passando. Porque dentro da cultura egípcia, quando eles mumificavam o faraó, por exemplo, eles tiravam todos os órgãos, porém não tiravam o coração. Porque no seu credo, quando a alma ia para um tipo de submundo, o coração ele era tirado e pesado em uma balança. Se o coração fosse leve, então a alma do mumificado, de faraó, iria para um suposto paraíso. Mas se o coração fosse pesado, a sua alma ela era tragada por monstros, ela era destruída. Então quando Deus diz, eu pesarei o coração de Faraó, em nossa tradução está, eu endurecerei o coração de Faraó, Deus está querendo dizer para Moisés, a minha condenação sobre Faraó, por causa da sua ação e atitude, de não permitir que o meu povo saia, ela virá. É isso que Deus está querendo dizer, eu vou condená-lo. Só que Deus ele transmite dentro da cultura egípcia, uma linguagem da cultura egípcia, para que Moisés entenda o que Deus está querendo transmitir, o que Deus está falando. E a linguagem da cruz, ela não é diferente, porque Deus ele fala conosco através da cruz de Cristo. E através da linguagem da cruz, Deus expressa mensagens, Ele traz a nós mensagens. E eu separei 3 mensagens que é transmitida por Deus através da linguagem da cruz. Este é o nosso tema, a linguagem da cruz. E a primeira mensagem que eu trouxe para compartilhar com os irmãos é: Cristo nos justifica. Em Romanos capítulo 8, verso de número 32, está escrito assim: aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Se Deus entregou por nós o seu único filho, o seu filho unigênito, se Jesus deixou a sua glória no reino celestial, se fez carne para morrer por nós na cruz do Calvário, como pois Ele não traria a nós outras coisas? Porque tudo será pequeno diante daquilo que Jesus fez por mim e por você na cruz do Calvário. E muitas das vezes nós olhamos para a situação de nossas vidas e achamos que Deus ele não quer nada conosco,
Poxa, por que Deus não faz isso para mim? Por que Deus não resolve aquilo outro? E muitas das vezes encaramos Deus como se fosse um tipo de empregado, quando na verdade Ele é o nosso Deus, e Ele já fez por nós na cruz, amado, algo que é muito maior do que o resolvimento deste problema e dessa luta que você está passando agora. Então não é momento de murmurarmos contra Deus, mas de adorarmos e bendizermos ao Senhor, porque Paulo e Silas, aprisionados, estando encarcerados, depois de ter sido açoitados, eles não murmuravam contra Deus, tinham motivos humanamente falando para murmurar, mas eles estavam fazendo o que? Louvando, orando, e o Senhor entrou com providência através de um anjo, um terremoto, e o milagre de Deus aconteceu, aleluia, oh glória a Deus. Ao homem é impossível se achegar a Deus e obter de Deus as suas bênçãos, das suas magnificências, dos seus milagres. Ao homem é impossível, para ele não consegue, mas através da cruz de Cristo, que nos justifica, nós temos a oportunidade, nós temos a competência, debaixo do sangue de Jesus, de se achegar à presença de Deus, através da nossa oração, e dela ser recebida pelo Senhor, e atendida pelo Todo-Poderoso. Anamagassou, aleluia, glória a Deus, oh, glória a Deus. Romanos 8:33 diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Esta é a mensagem passada por Deus nessa noite, através da linguagem da cruz. Deus é aquele que nos justifica, e Ele nos justifica para que nós possamos estar em Sua presença, porque a justificação para nada serviria para nós, se nós não pudéssemos estar na presença de Deus. Então, se Deus te justificou, é para que você esteja na presença dEle. Então não corra da presença de Deus para os prazeres do mundo, para os desejos pecaminosos, mas para a presença de Deus, para o colo do Senhor, aonde você pode ser confortado, pode ser consolado. A luta e a dificuldade pode estar grande, o problema pode estar te machucando, mas é na presença de Deus que você consegue obter do refrigério, aleluias. A Bíblia nos diz que Jesus, Ele é a nossa rocha. Uma rocha para um viajante no deserto, meu amigo, era algo maravilhoso, amado irmão, porque ela produzia sombra, e aquele momento, aquela ocasião de sombra para um viajante no deserto era uma maravilha, era um momento para ele poder descansar, obter o seu refrigério, usufruir daquele momento, daquela sombra, para recobrar as suas energias e prosseguir na viagem. Jesus, Ele é a nossa rocha, para você que está no deserto. Jesus é a nossa rocha, nele você pode se refugiar, recobrar as suas forças e continuar a peleja. Louvado seja Deus. Romanos 8, capítulo 1, verso de número 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Nada pode nos condenar, porque estamos em Cristo Jesus. Aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, não existe condenação. Ainda que o mundo tente, ainda que aqueles que se levantam contra a igreja, contra o cristão, tente trazer a ele alguma condenação, diante de Deus nenhuma condenação há, porque estamos em Cristo Jesus, aleluia, oh glória a Deus. A mensagem de Deus através da linguagem da cruz é que nós estamos justificados. Cristo nos justifica, bendito seja Deus. A segunda mensagem que eu trouxe nessa noite para compartilhar com os amados, que Deus Ele traz a nós através da cruz, da linguagem da cruz, é que o preço Ele já foi pago. Êxodo capítulo 5, verso de número 3, está escrito assim, ó: eles prosseguiram,
o Deus dos hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha Ele sobre nós com pestilência ou com espadas. Moisés, depois de ter falado com Deus ali naquela sarça, ou Deus ter falado com Moisés, ele retornou para o Egito, falou com Arão, e ambos foram até a presença de Faraó, pedindo para que Faraó libertasse o povo, para que o povo caminhasse no deserto, para oferecer sacrifício a Deus e rumo à terra prometida. Isso para Faraó foi algo abominável, inconcebível. Primeiro porque o povo israelita serviam como escravos. O Egito, o Faraó, o reino de Faraó, dependia disso. E segundo, porque eles iam para oferecer sacrifícios. Eles iam oferecer boi, bezerro, cordeiro, vaca, enfim. E esses animais, para os egípcios, eram animais sagrados. Tinha uma deusa conhecida como Hathor no Egito, que tinha a cabeça de vaca. Tinha um deus chamado Mineves, que tinha a cabeça de touro. Então, para os egípcios, os animais que seriam sacrificados prefiguravam o Deus que eles acreditavam. Então, isso para Faraó foi inconcebível. Como que eu vou deixar vocês fazerem uma coisa dessa natureza? Não. Faraó decidiu não deixar que eles fossem. E os egípcios adoravam isso. Mas a vontade de Deus, ela vai além da nossa vontade e decisões, amados. Não importa o que o mundo está ditando, o que a política está traçando, o que as pessoas estão maquinando, a vontade do Senhor, ela não pode ser alterada. E Deus tem os seus planos e nenhum deles vão ser frustrados. Porque Deus é o Criador, o homem é a criatura. Como diz nas Escrituras: acaso, pois, diria o barro, por que me fazes, por que me fez assim? O vaso, ele não pode contestar com o oleiro. A Bíblia já nos ensina dizendo que se queixa o homem a Deus, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então nós não somos nada diante de Deus, e o que Deus determinou há de acontecer. E o que nós vemos é que tudo hoje, em nossa época, caminha para um único ponto: o arrebatamento de Cristo, a volta do Senhor. Para que o anticristo ele chegue e ele faça o que está escrito na Bíblia, ele não pode encontrar um mundo consertado, funcionando 100%, senão o que está na Bíblia estaria errado. O anticristo ele tem que chegar no caos. Quando existir o problema e que ninguém consegue consertar, é aí que é o momento do anticristo chegar. Quando existir dissensões que não podem ser controladas pelas autoridades, é o momento do anticristo chegar. Quando a política não valer de nada, quando os homens que são autoridades que deveriam nos auxiliar e ajudar a população no geral, mundialmente falando, estiverem trabalhando para si próprio, trazendo à humanidade, à população, tudo aquilo que é negativo, é o momento do anticristo chegar. Enfim, eu poderia citar várias coisas aqui até tarde da noite, porque o anticristo ele tem que chegar em um momento em que exista o caos, o problema, as dificuldades, a violência, a fome, a necessidade, a pobreza, etc. Aí sim se cumpre aquilo que está nas Escrituras, porque ele vem como um governo para trazer a solução. E como que está caminhando o nosso mundo hoje? Será que não está caminhando dessa maneira? Será que o mundo não está caminhando para isso? Se nós olharmos com os olhos espirituais, bíblicos, bibliológicos e escatológicos, nós vamos ver que tudo está apontando para o arrebatamento, para o dia do Senhor. Por isso eu digo, o que Deus determinou não pode ser alterado. A linguagem da cruz, ela nos transmite a mensagem de que o preço, ele já foi pago. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e 19, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver,
que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Fomos comprados com algo precioso. Nós fomos comprados com algo que não pode ser estipulado um valor, não pode ser pesado, é algo que vai além de tudo que existe na terra, da existência, do mundo físico e material. O apóstolo Pedro, ele deixa bem claro, não foi com prata nem com ouro que fostes resgatados, mas foi com o precioso sangue de Cristo. Fomos comprados com o precioso sangue de Jesus, vertido por nós na cruz do Calvário. O preço ele já foi pago, meus amados. Mas espera aí, então quer dizer que o preço foi pago, eu não preciso fazer nada? Hipótese alguma. Jesus é aquele que convida, é nós que temos que ir. O convite foi feito, e se nós formos atender o convite, aí as coisas acontecem em nossas vidas. Então precisa ter uma atitude da minha parte, precisa ter uma atitude da sua parte. Os problemas não podem ser controlados por nós, mas existe um Deus que pode vencer e solucionar todos os problemas e dificuldades. Para Ele nada é impossível. Isso me faz lembrar de Davi. O jovem mal conseguia andar com uma armadura. Com a espada embainhada, então, não conseguia praticamente sair do lugar. Equilíbrio ele não tinha. Um jovem pastor, vestido com uma armadura de guerra, inconcebível essa ideia. Todos aqueles que estavam ali diante do gigante Golias estavam amedrontados. Eram homens experientes na guerra. E por causa da sua experiência, eles sabiam que não podiam vencer o gigante. Mas chegou Davi, que nem experiência de guerra tinha, mas ele tinha algo que era confiança em Deus. Muitas das vezes nós permitimos que as nossas experiências, as nossas supostas capacidades intelectual, o nosso suposto, as nossas ferramentas, supostas ferramentas invencíveis, venha fazer e solucionar o problema. Então nós tentamos fazer as coisas com as nossas próprias mãos. Esquecemos de ter a confiança em Deus como Davi, e começamos a ter mais base e alicerce nas nossas experiências e aparentemente capacidades, como faziam os soldados que estavam diante do gigante Golias. Ninguém conseguia vencer o gigante, nem ir contra ele, porque sabia que perderia. Era a experiência falando mais alto. Mas quando a confiança em Deus fala mais alto, meus amados, não importa a altura do gigante, porque maior é o nosso Deus. Deus é maior que tudo e todas as coisas, aleluias. Isaías 44, 22, apaguei as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. O preço foi pago. Jesus, ele apagou os nossos pecados como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. E ele nos chama: torna-te para mim, porque eu já te remi, eu já paguei, eu já fiz por você na cruz do Calvário. Os problemas não podem servir para nos afastar de Deus. A linguagem da cruz não ensina isso. Os problemas nas nossas vidas, eles têm que servir para nos aproximar de Deus e não nos afastar dele. Então quando se apresenta a dificuldade e nós começamos a se afastar de Deus, nós estamos deixando de lado a linguagem da cruz, a mensagem que a cruz nos transmite. E a mensagem que ela nos transmite é que o preço foi pago. Vem para mim, eu já te remi. Então não há dificuldade que possa fazer com que você não esteja na presença de Deus, porque Deus, ele só permite aquilo que você pode vencer. Aí você pensa: poxa, você fala isso porque não é você que está vivendo isso, mas Jesus, ele sabe que você está vivendo, tanto é que ele te permitiu isso, e ele sabe que você pode vencer, senão ele não teria permitido. Deus não é um sádico, ele não quer nos ver sofrer, ele quer que nós cresçamos, mas para crescer muitas das vezes tem que existir a poda. Sem a poda não há crescimento, não dá fruto. E os problemas muitas das vezes funcionam como podas em nossas vidas espirituais, para que cresçamos e venhamos a dar fruto. Nós estamos nos alicerçando mais e mais em Cristo, quando passamos
as dificuldades da vida, mas elas não podem nos afastar de Deus. Mas irmão, aqui no capítulo 44, verso 22 de Isaías, está falando do povo de Israel, sim. Mas esta mensagem é uma linguagem que aponta para nós. Faz parte da profecia messiânica, a linguagem da cruz apontando e levando a mensagem até mim e até você. Tanto é que lá em Isaías 53:7 está escrito: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como cordeiro mudo, e como ovelha muda perante os teus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Jesus morreu por mim, por você na cruz do Calvário. O preço já está pago, e Ele transmite isso através da sua mensagem. A cruz de Cristo expressa isso para as nossas vidas. O preço já foi pago. Basta irmos até Cristo, basta atendermos o seu chamado, e Ele está te chamando nessa noite. Mas irmão, já aceitei a Jesus faz mais de 20 anos, não importa, Ele continua te chamando para se aproximar mais dEle. Ele quer cuidar de você, Ele quer cuidar da sua alma, Ele quer estar perto de você, Ele quer que você ouça a voz dEle e entenda a voz do Senhor. Aleluia. Êxodo capítulo 20, verso 18 e verso de número 19. Depois das 10 pragas do Egito, o povo de Israel conseguiu atravessar o Mar Vermelho, conhecemos a história, e prosseguiu no deserto, sacrificando a Deus, procurando alcançar a terra prometida. Conhecemos a história. E lá em Êxodo 20, verso 18 e 19 diz assim: e todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina, e o monte fumegava. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Nesta passagem, neste contexto, se você acompanhar depois aí na sua casa, você vai perceber que Deus, Ele está falando com o povo, com Moisés. Deus está transmitindo ali a lei. E o interessante é que o povo que estava ali presente, você pode ler no contexto, eles ouviam trovões, eles viam relâmpagos. Mas enquanto o povo só ouvia trovões e via relâmpago, Moisés ouvia a voz de Deus. Deus, Ele fala em todo momento, mas não é em todo momento que nós ouvimos a voz dEle, porque muitas das vezes a nossa mente está no problema daqui, o problema acolá, está nas necessidades que nos cercam, nos desejos e sonhos que nós temos, está no material, está no secular, e Deus está falando, e muitos de nós não estamos ouvindo a voz de Deus. Deus, Ele fala em todo momento. Ele está falando hoje. O que você está ouvindo da voz de Deus? Será que você está ouvindo só trovões? Será que você vê relâmpagos, mas não ouve a voz do Senhor? Porque enquanto o povo, eles ouviam trovões, Moisés ouvia a voz de Deus. Moisés não estava ouvindo o trovão, ele estava ouvindo a voz do Senhor. Porque para ouvir a voz de Deus, nós temos que estar preparados para ouvir. Mas esta preparação, ela não vai vir do mundo espiritual e cair no nosso colo. É nós que temos que buscar estar preparados para ouvir a voz do Senhor. Quando Deus queria falar com o povo nesta ocasião, Deus disse: santificai-vos, santifica todo mundo, e nem toca no monte, nem no pé do monte, nenhum animal pode tocar no pé do monte, se tocar vai morrer, é o que Deus diz. Tem que estar preparado para ouvir a voz de Deus. Foi isso que foi falado com Josué: santifica o povo. Aí nós não procuramos estar preparados espiritualmente, queremos que Deus, Ele venha montado num cavalo branco, com uma carroça atrás, cheio de presentes e cheios de milagres. Não vai acontecer, meus amados. Nós precisamos estar preparados para ouvir a voz do Senhor. Ele está falando, todos os dias Ele fala. A Bíblia diz que a natureza, ela expressa a grandeza de Deus.
Olhamos para os pássaros e eles não trabalham nem fiam, Jesus disse, mas Deus alimenta todos eles. Olhamos para os lírios do campo, eles não trabalham, mas Deus veste eles. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. A natureza, ela fala, ela expressa a grandeza de Deus, mas nós não ouvimos. Nós vemos relâmpagos, ouvimos trovões, mas não entendemos a voz de Deus, porque não estamos preparados. A linguagem da cruz, ela nos transmite a terceira mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos. Ela transmite que está religado. Está religado. O que aconteceu com Adão foi o desligamento de Deus. O pecado, segundo a Bíblia, causa divisão entre nós e nosso Deus. Foi isso que aconteceu com Adão. Foi isso que aconteceu com a humanidade. E Cristo, ele veio para religar isso, de um modo definitivo. Porque o que o sacrifício ele fazia, era apontar para a cruz, para o sacrifício de Cristo. Então todos aqueles que entendiam a mensagem do sacrifício no Antigo Testamento, dos israelitas, quando eles vieram a compreender sobre o sacrifício de Jesus, então eles entenderam a linguagem do sacrifício. E a mensagem que a linguagem dos sacrifícios expressava durante toda a vida de Israel era o sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário. Então todos aqueles do Novo Testamento que ouviram a pregação de João Batista, de Jesus, dos apóstolos, eles entenderam. Aqueles que se converteram foi porque entenderam que o sacrifício, a linguagem do sacrifício apontava para o sacrifício de Cristo, o cordeiro que foi morto, que foi pendurado no madeiro. Este é o nosso Jesus. E então houve-se a ligação novamente. O que o sacrifício do Antigo Testamento fazia era trazer uma ligação temporária entre o homem e Deus. Isso acontecia através do sacerdote, porque o povo deveria levar um animal para ser sacrificado, para obter favor da parte de Deus. Isso, toda vez, todo momento, tinha que ter um animal sendo morto. Mas Jesus, ele veio com um sacrifício único e definitivo, e ele nos religou novamente em Deus. E isso aconteceu por causa do sacrifício de Jesus, e isso através do Espírito Santo que habita em nós. Lá em Lucas capítulo 3, verso 21 e 22, eu estou terminando, está escrito assim: e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Este texto está em Lucas, e Lucas diz: ouviu-se uma voz que dizia. Lucas, ele trouxe o seu evangelho a partir do evangelho de Marcos, que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, e os demais evangelistas, eles tomaram por base o evangelho de Marcos para escrever os seus evangelhos, e obtendo coisas a parte do evangelho de Marcos, eles acrescentaram, e assim nós temos os evangelhos que nós conhecemos. Mas Lucas, ele tomou como base o evangelho de Marcos, e Lucas, ele diz: ouviu-se uma voz. Quando diz ouviu-se uma voz, está querendo dizer, alguém ouviu alguma coisa, alguém ouviu uma voz que falava isso: este é meu filho amado, e quem me comprazo. E se nós formos pegar o evangelho de Marcos, diz a mesma coisa: ouviu-se uma voz. Então Marcos e Lucas, teoricamente, não estavam presentes nesta ocasião, até porque os apóstolos, eles foram chamados depois disso. Até aqui, Jesus não tinha chamado ninguém, então foi bem depois. Então Lucas, teoricamente, não estava presente neste batismo, e nem Marcos. Mas Mateus, lá no capítulo 13, ele diz: uma voz disse. Então ele fala com afirmação, que uma voz disse. Enquanto Lucas diz que alguém ouviu, e Marcos diz que alguém ouviu, Mateus diz não, ele disse. Uma voz literalmente disse. Das duas uma, ou Mateus estava presente naquele batismo e ouviu a voz, e ele diz que uma voz disse,
Ou alguém bem próximo de Mateus disse para ele, e não, de fato uma voz disse. Por quê? Porque os evangelistas, eles tomaram por base o evangelho de Marcos, e eles tomaram por base o testemunho de pessoas daquela época. Porque nem todo o tempo, os evangelistas, os apóstolos, eles estavam ali com Jesus, os 12 estavam com Jesus. Tanto é que nesta ocasião eles não estavam, porque eles não haviam sido chamados ainda. Então das duas uma, ou Mateus estava presente e ouviu, por isso essa afirmação, ou alguém que falou para Mateus, que de fato foi dito. Mas o interessante é que, tomando por base esses evangelhos, que são os sinópticos, nenhum deles diz que todos ouviram. Marcos diz que alguém ouviu, Lucas diz que alguém ouviu, Mateus disse que foi ouvido, mas ninguém disse que todos ouviram. Sabe por quê, amados? Porque a voz de Deus, ela nem sempre vai ser ouvida por todos. Em uma pregação para 50 pessoas, não quer dizer que as 50 pessoas vão ouvir e entender a mensagem de Deus e vão sair abençoados e com a palavra de Deus surtindo efeito em suas vidas. Não quer dizer isso. Porque tudo depende de mim individualmente. Depende do meu particular com Deus e da minha preparação espiritual. Eu posso ouvir a voz de Deus e não dar atenção para ela. Por isso Jesus disse que o homem que ouve a palavra de Deus e as pratica é semelhante àquele que edificou sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve, mas não pratica, semelhante àquele que edificou sua casa sobre a areia. Podemos ouvir e não praticar. Então a mensagem de Deus para nós vai soar como se fosse um trovão. Fez barulho, eu ouvi, mas não entendi. Porque eu não estou preparado para a mensagem de Deus, para a voz de Deus. Lá no livro de João, capítulo 14, verso 16 e 17, está escrito: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. É através do Espírito Santo que nós compreendemos a mensagem de Deus, que nós temos a religação em Deus. É através do Espírito Santo. Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, e Ele trouxe novamente essa ligação entre nós e Deus. Mas para que esta ligação se torne existente na sua vida, precisamos do Espírito Santo, porque é Ele que habitará em nós, é Ele que será Deus no homem, e através dele que nós temos essa ligação em Deus. A Bíblia nos diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós precisamos do Espírito Santo, e neste momento, você que está me ouvindo, está precisando do Espírito Santo, porque essa luta, essa dor, esse problema, essa dificuldade, ela só poderá ser vencida se você estiver no Espírito Santo, se Ele estiver em você e você estiver nele, porque Jesus disse que Ele é o nosso Consolador, e Ele está em nós para sempre. Bendito, exaltado seja Deus. Nem todos ouvem a voz de Deus, porque nem todos querem ouvir a voz do Senhor. Romanos 11:17, último verso para finalizarmos: e se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Está falando de quem? Do povo israelita. Rejeitaram a Deus, rejeitaram a Cristo, rejeitaram a graça de Cristo, foram cortados. Mas nós, os gentios, sendo oliveiras bravas, não fazíamos parte, olhando no modo panorâmico e lógico do projeto, teoricamente, mas fazíamos parte da vontade de Deus. Por isso, nesses dias, eu ministrei aqui dizendo que o Evangelho já foi anunciado para Abraão, lá no Antigo Testamento. Nós fomos enxertados em Cristo Jesus. Éramos oliveiras bravas, mas fomos enxertados, e agora nós somos participantes da raiz e da seiva dessa oliveira.
Por quê? Porque nós estamos ligados em Cristo, ligados em Deus, fomos religados nele através do sacrifício de Cristo, e esta ligação acontece por causa do Espírito Santo que habita em mim e que habita em você. Bendito seja Deus, aleluia. Feche seus olhos nesse momento, amado, em nome de Jesus. Feche seus olhos e vamos orar a Deus, pedir ao Senhor para que Ele te dê força para vencer a dificuldade que você está passando. Eu não conheço a sua vida, não sei quem você é, não sei dos problemas que você vive, não sei se você está ouvindo isso agora ou vai ouvir depois, eu não sei. Mas Jesus, Ele conhece as nossas vidas, Ele sabe, e Ele é aquele que trabalha em nosso favor. Senhor Deus, trabalha, Pai, trabalha na vida do teu filho, da tua serva, daqueles que estão aqui, daqueles que estiverem no lar, Pai, trabalha. Deus, dê força para vencer a dificuldade, o problema, vencer a necessidade, Pai, porque o Senhor Jesus é aquele que faz obras grandes e milagrosas, e não existe quem possa se comparar a Ti, nem ao Teu poder. Trabalha na vida do Teu filho, da Tua filha neste momento, livra de todo mal, guarda de todas as coisas ruins, protege, venha trazer da Tua cura, do Teu refrigério, do Teu milagre sobre a vida de cada um, Pai. Faz a Tua obra sobre a vida deste, Pai, e ajude a vencer as dificuldades em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua vida grandiosamente em nome de Jesus, amém.